Olá! Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre as temidas e famosas alergias. É, Já começo falando para vocês, não vou fazer rodeios para já falar. Não existe alergia do taping. Todo taping, não importa a marca, todo taping é hipoalergênico. Então, quando alguém oferecer um taping mais caro para vocês, é por com essa promessa, tá, de que ele é hipoalergênico, não caia nessa. Por quê? Porque todo taping é hipoalergênico. Vocês podem comprar de qualquer lugar, qualquer marca, ele vai ser hipoalergênico. Claro que tem a questão da procedência do taping que a gente comentou na aula passada, que foi sobre a aula de aderência do taping. Então, pode sim ter algumas complicações devido à procedência, mas todo taping, ele não dá alergia. Os casos de alergia com taping são extremamente raros, tá? Extremamente raros. Eu já trabalho com taping faz 15 anos. Faz, e já faz mais de 10 anos que eu dou aula de taping. O que isso significa? Isso significa que eu já tenho muita experiência, eu já atendi muita paciente, e somada à minha experiência, eu tenho a experiência das minhas alunas, porque eu dou o suporte de todo o curso que eu dou, tanto presencial quanto online, eu sou super acessível, então todo mundo tem acesso a mim e eu ajudo em tudo o que elas precisam. E eu nunca vi caso de alergia. Nunca, nenhuma aluna minha, ninguém que eu conheça, teve caso de alergia, certo? Complicações com o taping começaram a surgir agora, depois do taping no pós-parto. Antigamente, antes do taping no pós-parto, era muito pontual, tá? Era muito pontual. E olha que na pandemia eu dei muita aula e vendi muito o curso de taping no pós-operatório de cirurgias plásticas. E a gente nunca teve problema. Os problemas estão acontecendo agora no pós-parto, tá? Então, esquece alergia. É o único caso que eu vi de alergia, porque aí eu consigo afirmar para vocês o que realmente é alergia, foi de uma aluna num curso presencial que ela estava com dermatite, ela estava com uma série de questões que, se fosse uma paciente, eu não aplicaria o taping nela, tá? Eu não aplicaria. Mas ela estava lá no curso, aluna, profissional, né? Então ela quis aplicar, e aí foi bom. Eu brinco com ela até hoje, tenho contato com ela até hoje. Eu brinco com ela que foi bom, por quê? Porque eu pude ver um caso de alergia do tape. Então hoje eu consigo, eu sei o que é a alergia. E aí a primeira, só que assim, né? A pele dela não estava íntegra, então ela já entraria nas contraindicações do tape, tá? Então, o primeiro ponto é esse, ela já entraria nas contraindicações. Mas, mesmo assim, ela quis fazer, deu alergia. Né, a alergia tem uma série de questões associadas que a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas o primeiro ponto, não faz sentido a pessoa ter alergia ao tape, só que ela tem alergia só em uma extremidade, entende? Ou só nas extremidades, só nas laterais. Isso não faz sentido. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem alergia, toda a área que o tape estava aplicado vai apresentar esse sinal de alergia, tá? Então esse é o primeiro ponto que já tem que chamar a atenção de vocês, tá? Então, como foi essa lesão? E hoje as informações sobre o taping se perderam muito, se perderam muito. E as pessoas estão ensinando muitas vezes o taping com informações distorcidas, né? Porque um passou para o outro, um passou para o outro, um passou para o outro, e chegou ali a informação distorcida. E hoje está muito fácil resolver problemas, tá? Então, assim,
Deu alergia? Essa marca não dá alergia. Aconteceu bolha? Precisa usar um produto antes de aplicar o tape. Aconteceu uma irritação na pele? Tem que ter um produto para retirar o tape. Ah, tem essa marca específica que tem que ser para o pós-operatório. Tem essa marca tal, assim, assim, assim. E aí ficou muito fácil resolver problemas. E eu sou da área da estética. E na área da estética, a gente brinca que é assim, né? Tipo, o paciente não teve resultado, no caso da estética corporal, a culpa é dele, porque ele não fez dieta e não fez exercício. E eu falo que não, que a culpa é do profissional que escolheu um procedimento que precisava da dieta e do exercício. Então, se o paciente não está fazendo dieta e exercício, é responsabilidade do profissional o procedimento que ele vai escolher. Então, culpa nunca é do paciente. Culpa não, responsabilidade, né? E o tape é a mesma coisa. O tape é a mesma coisa. Aconteceu uma complicação, o importante é entender o porquê aconteceu aquela complicação. Às vezes eu recebo lá no grupo, né? Ah, o que deu bolha, deu coisa. O que usar? E aí o que eu falo é o seguinte: não é essa preocupação que você tem que ter. A preocupação que é claro que ninguém quer passar por uma situação dessa com a paciente, né? Concordo. Mas quando acontece uma situação dessa, é óbvio que a gente vai querer dar o suporte, ajudar a paciente no que precisa, mas a nossa preocupação é: isso não pode acontecer mais. O que aconteceu aqui, o que eu fiz aqui, que eu não posso repetir esse erro. E mesmo se a responsabilidade for da paciente, é nossa responsabilidade também, por quê? Porque é nossa função orientar, é a nossa função acompanhar essa paciente. Tá? Então, bolha, irritação, qualquer coisa pós-taping não deve existir. E se existiu, é uma coisa que a gente tem que entender o porquê aconteceu aquilo. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. A pele vai regenerar. É claro que ninguém quer passar por uma situação dessa, né? É óbvio que ninguém quer. Mas a pele vai regenerar. Agora aconteceu com uma paciente, ok, né? Resolve o problema. Qualquer coisa que passar ali vai resolver, qualquer pomadinha regenerativa, qualquer creminho regenerativo vai resolver. Agora vamos entender o porquê. Entenderam? E não tem necessidade de nada disso, não tem necessidade de produto antes de colocar tape, não tem necessidade de produto de retirada, não tem necessidade de pagar mais caro em marca porque promete isso, promete aquilo, não tem necessidade nenhuma, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com tape há 15 anos e nunca tivemos tanto problema quanto agora. E o porquê dessa quantidade enorme de problemas? Por quê? Não faz sentido, entendem? E aí o que eu atribuo é, é muito isso, assim, de repente informações distorcidas, né? Então, pessoas que não que ensinam e de repente não têm experiência clínica, né? Ou pessoas que ensinam, mas aprenderam com outro profissional que também alguma informação ficou perdido, né? Eu falo muito que tem muito fisioterapeuta que não dá aula para enfermeiro. E esse eu acredito que foi um ponto ruim, né? Porque o enfermeiro, ele não tem a mesma visão que o fisioterapeuta. E às vezes, na hora do enfermeiro ensinar, ele também deixa detalhes para trás. E detalhes que são importantes, né? São tipo, coisinhas muito pequenas que fazem muita diferença, tá? E aí, um segundo ponto é teste de alergia. Então, eu já falei para vocês que alergia não existe. Então, para mim, não faz muito sentido o teste da alergia. Se a paciente ela tem um histórico, ela tem uma contraindicação e ela quer muito colocar o tape, aí é válido fazer o teste da alergia. Caso contrário,
som tá sumindo, gente? Será que eu tô falando baixo? Caso contrário, não tem sentido, tá? Caso contrário, não tem sentido fazer o teste da alergia. E eu ainda vou ir um pouquinho além. Quando a paciente ela tem alergia, ela vai ter receio de aplicar o taping. Então, ela nem vai te procurar. Então, essa paciente nem vai chegar até você. E se ela chegar, ela vai estar insegura. E aí, uma dica que eu dou: paciente que está insegura, também não faça aplicação. Porque se a paciente estiver insegura, ela vai estar com medo, tá? E é uma paciente que ela vai te dar um pouco de trabalho. Porque tudo ela vai achar que está sendo alergia, certo? E o que que acontece? Então, assim, teste de alergia pode sim ser feito, mas quando tiver uma suspeita, quando tiver uma situação em que a pessoa quer muito fazer, você não faria, mas ela quer muito, e aí você até faz. Mas isso também não exclui que ela não vai ter, tá? E aí, o que acontece com o teste de alergia? A gente aplica o tape numa região, tá? E se a pessoa teve em uma região, não necessariamente significa que ela vai ter na outra. Mas, enfim, a gente aplica o taping na região, e aí o que eu vejo que as pessoas usualmente fazem? Aplica o taping e retira depois de 2 a 3 dias. O que que acontece com o taping? A cola dele é termoativada. Então, a cola do taping ativa com calor. O que que isso significa? Que com o passar das horas, que com o passar dos dias, vai aumentando a aderência desse taping. Tanto é que se vocês fazem uma aplicação de um taping agora, e aí, tipo, no final da aula eu já retiro, é fácil eu retirar. É super fácil. Só que se eu for retirar no dia seguinte, já vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque a cola já foi ativada e aí esse taping aderiu mais. Então, quando a gente vai tirar um taping com 2 dias, 3 dias, ele está no pico dessa aderência. Então, é o pior momento para tirar o taping. É o momento que ele vai estar mais dolorido, é o momento que essa cola vai estar mais ativada. E aí, qual que vai ser o melhor momento para tirar o tape? Depois dos 5 dias, porque é onde ele começa a perder a ação. Tá? Ele começa a perder a ação e ele já começa a soltar. Então, de 5 a 7 dias é o tempo do que o tape vai ficar colado na pele. Então, fazer uma retirada com 7 dias é o ideal. Claro que se a pontinha começou a soltar, tem que retirar antes, porque aí ele já perde a ação. E aí também pode dar alguma irritação na pele. Mas do contrário, a gente vai deixar os 7 dias. Tirou antes, esse taping vai estar mais aderido, a retirada vai ser mais dolorida. Isso pode ser um ponto negativo para a cliente, porque ela vai sentir dor para tirar. A hora que tira pode estar vermelho, pode ter uma hiperemia ali na pele, que é normal da retirada, e ela pode entender isso como alergia. Ela pode entender essa hiperemia como alergia, entendem? Então, o que eu gosto de fazer e o que eu oriento, quem gosta de fazer o teste de alergia, né? Igual teve uma aluna do presencial essa semana que falou, Priscila, mas eu vou fazer o quê? Lá na minha cidade é moda, né? Elas gostam de fazer esse teste da alergia. Aí eu falei para ela assim, eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, você não vai fazer um teste da alergia, você vai fazer uma aplicação. Então, essa gestante, né? Provavelmente ela vai te procurar quando ela ainda estiver gestante. Ou ela vai estar com o pé inchado, ou ela vai estar com dor nas costas, ou ela vai estar com a barriga, sentindo o peso da barriga. Ela vai ter alguma queixa. E aí, o que que você faz? Você faz o taping para aquela queixa dela. Entendeu? Você não faz o teste da alergia, faz uma aplicação. Essa aplicação, ela vai sentir melhora. Não importa a aplicação que você fez, você vai pegar ali o que você está vendo que está incomodando essa paciente, você vai aplicar. Ela vai gostar.
E aí a chance dela ainda fazer algumas sessões com você antes de fazer a aplicação do pós-parto já vai ser muito grande. Então, porque ela falou assim, lá eles ainda nem cobram o teste de alergia e tal. Eu falei, não, você vai, você não cobra, mas você vai ganhar, porque essa paciente vai querer fazer a aplicação, né? Porque tem muitas aplicações que a gente pode fazer na gestante, mas nunca o suspensório na barriga, pelo amor de Deus, tá? Suspensório na barriga, esquece. Porque todas as aplicações que a gente faz, a gente não pode ir contra a fisiologia, certo? E aí eu dei essa dica para ela, e aí eu dou essa dica para vocês também, né? Então, tem esse costume do teste de alergia, faça isso, porque aí você ainda ganha uma cliente, né? Aí eu separei algumas fotos para mostrar para vocês de situações de alergia, tá? E aí eu vou comentar, tá? Então, ó, por exemplo, essa primeira imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? Essa primeira imagem é de um problema de retirada, tá? E aqui não é nem que a paciente não soube fazer a retirada, porque a paciente é uma profissional. Aqui é por causa da marca. Estão vendo agora a imagem? Não. Acho que agora sim, né? Eu tinha compartilhado a janela. Só uma tela, não tinha compartilhado tudo. Agora sim? Estão vendo agora? A gente encontra muito problema do taping. A gente encontra muito problema do taping na retirada, tá? E aí a retirada, na maioria das vezes, está associado com a marca, tá? Então é uma marca que adere muito, que faz com que a retirada fique difícil. E outra coisa, tá, gente? O taping é os 7 dias, como eu comentei com vocês. Mais que isso, também vai dar irritação na pele. Vai ficar onde o taping estava colado, vai ficar cheio de pontinho vermelho, tá? Cheio de pontinho vermelho. E é ruim também, tá? E aí, uma marca, ai, que adere muito, que é a melhor marca, nem sempre vai ser a melhor. Tá? Por quê? Porque na retirada ela vai machucar. Então, o que a gente precisa entender também, a marca que é boa para, de repente, o meu colega da desportiva, o meu colega da ortopedia, não é uma marca boa para mim, que vou estar lidando ali com uma paciente de pele sensível, tá? Então, esse também é um ponto. O taping vai estar protegido, o corte é largo, né? Eu tô dando esses exemplos porque é onde a gente vê mais problemas é no contensivo, tá? É por isso que eu tô dando esses exemplos dos cortes largos e tudo mais. Mas por isso, tá? Então a retirada é um ponto. E como resolver? A orientação na retirada, tá? E a questão da marca. Mas eu vou ser bem sincera. Outro dia eu até postei um vídeo do Ravi, meu filho, que tem 1 ano e meio, tirando o taping da minha pele. Então imagina, ele tirando o taping da minha pele. Não machucou, tá? Zero, zero. Então o problema da retirada tá mais relacionado à marca. Então, a questão do olhinho, eu brinco que o olhinho para retirada é Nutella, né? Então, a questão do olhinho, ela tá mais relacionada a um conforto, tá? Mas não para evitar problema, tá? Não tem necessidade, eu não uso nada para retirar. A gente tem uma técnica para retirar
que assim, é a mais prática de todas, de todas. É muito simples retirar e muito mais confortável, porque qual que é a desvantagem do óleo? Você não consegue aplicar o taping, né, depois no mesmo dia. Então essa é uma desvantagem, tá? Então essa retirada que eu ensino e o que eu testei também em mim é o que eu achei mais tranquilo, tá? Então, não uso. Eu só uso óleo, e aí eu uso óleo de coco normal. Por exemplo, um pós-operatório, que o pós-operatório a evolução é muito rápida, né? Então, às vezes a paciente chega na sessão e ela tá com um taping que eu colei na sessão anterior, mas eu percebo que ali já precisaria de uma outra aplicação. Então, aí, como ainda está recente aquela aplicação, aí eu uso o óleo para retirar. Só, mas caso contrário, não. Ó, aqui é um outro probleminha de retirada também, tá? Um probleminha de retirada. E também tem muito a questão do taping tá soltando, tá? Então, quando o taping tá soltando, primeiro que qual que é a função da base da âncora? Qual que é a função da base da âncora? Sustentar, segurar. Então, se essa base, essa âncora está pequena, ela não vai conseguir fazer essa sustentação. A partir do momento que o meu tape ele está descolando, ele já perdeu uma área de sustentação. Então, isso já faz com que pode vir a ter uma complicação, uma bolha, alguma coisa, porque já perdeu uma área de sustentação, tá? E também o atrito, tá? O atrito aqui do taping na pele pode irritar essa pele, tá? Que às vezes também pode ficar parecido com aquela imagem que eu mostrei. E essa imagem aqui dessa paciente é até um caso clínico que eu mostro lá no curso, ó. Aqui, o que que foi? Foi o taping soltando com uma tração, né? Então, o taping estava soltando, grudou no lençol ou na camisola, alguma coisa assim, e ela foi levantar rápido porque a nenê chorou e aí puxou, tá? Então, é um tape soltando com a tração, tá? Com essa tração rápida. Então, por isso, taping descolando tem que retirar. E às vezes, por isso que é importante a gente também dando acompanhamento para essa paciente, tá? Falando em dar acompanhamento, eu preciso mandar mensagem para uma paciente hoje, acabei de lembrar. Tá? Então tem que ir dando acompanhamento para essa. Vou até anotar, senão corre o risco de eu esquecer depois. A gente tem que ir dando acompanhamento para essa paciente. Aí o ideal, por isso que eu sou fã de agenda de papel, né? Ou alguns aplicativos que a gente colocar também, tipo, lembrete, sabe? Tipo, fiz a aplicação e aí de quanto em quanto tempo eu tenho que ficar mandando mensagem para essa paciente. Pronto. Porque às vezes a paciente quer ficar com o tape. Ah, ele tá tudo bem. Ou tipo assim, saiu só a pontinha de um, mas todos os outros estão colados. Então ela fica e aí pode dar alguma irritaçãozinha na pele. Irritação na pele não é um bicho de sete cabeças, tá, gente? Não é um bicho de sete cabeças. Tanto é que hoje, no pós-operatório de cirurgias plásticas, a gente vive um dilema. A gente vive um dilema. Por quê? Porque é, já como falam? Tipo assim, absoluto o quanto o taping vai ajudar a paciente do pós-operatório, né? Então, isso já é inegável. E o quanto ajuda na recuperação, evita as complicações, principalmente fibrose e tudo mais, né? Porque o taping ele vai conter a inflamação e controlar a proliferação, que é tudo que a gente precisa no pós-operatório. E agora tem os argoplasma da vida, né? Tem essas tecnologias associadas na cirurgia plástica que faz com que o paciente fique mais com uma tendência maior à fibrose, que é uma complicação muito ruim. É, Só que tem algumas tecnologias que eles usam no pós-operatório, ali na cirurgia, que deixa a pele muito sensível. E aí o taping pode dar uma machucadinha.
Só que os médicos acabam nem ligando para isso, por quê? Porque eles sabem que o benefício do taping vai ser superior àquele machucadinho que vai causar, tá? Então eles acabam nem ligando. Claro que isso é uma coisa que a gente tem que discutir com eles e pedir autorização, isso daí eu sempre falo. Mas não é o que acontece no pós-parto. O que acontece no pós-parto sempre é responsabilidade do profissional, mesmo que é da paciente, né? Como eu falei para vocês, é a orientação do profissional. Então, do profissional, cabe a gente entender o porquê, para isso não acontecer mais, tá? E um ponto importante que eu até já vi aqui, que tem uma perguntinha que depois eu vou falar também sobre isso. O que a gente não pode esquecer é que a nossa paciente do pós-parto, ela está sob ação hormonal. Então, a chance dela desenvolver uma mancha é muito grande, que aí pode ser a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, por isso que não pode acontecer. Não sei se foi isso que ela comentou, depois eu vou ler certinho, mas eu vou comentar sobre isso também, que é uma coisa que pode acontecer, tá? Então a nossa paciente é assim, tá? Por isso que, assim, muito cuidado quando vocês forem fazer a aplicação no abdômen da gestante, porque o risco de manchar aquele abdômen é muito grande, muito grande. Imagina, a paciente tem que fazer foto de gestante, tudo bem que hoje tem Photoshop, mas vai ser um perrengue, porque a paciente está sensível, muitas vezes a paciente, né, tá se achando feia, não é toda gestante que fica se achando linda, e aí ainda fica com o abdômen manchado. Aí imagina aquelas aplicações enormes que se faz no abdômen da gestante. Imagina se dá uma complicação ali, que perrengue que vai ser, né? Então, assim, a aplicação no abdômen da gestante é o mínimo necessário. O mínimo necessário. Por quê? Porque se der complicação, não vai ser pequena. Aí aqui é a marquinha que fica quando retira o tape, né? Muitas vezes fica a marca da cola, e isso é normal, tá? Isso é normal, vai acontecer. E quanto mais precoce a gente faz a retirada, mais vai ficar marcado. Quando tem edema, vai ficar mais marcado ainda, tá? Então, isso aqui também não é alergia. E muito paciente acha que é alergia. A marca da cola, eles acham que é alergia. Tá, ó, aqui é o meu pezinho, ó, de gestante. E aqui, ó, eu tava com taping preto. Então, aqui, ó, é o tecido do taping e a marca da cola. Tá vendo o esbranquiçadinho? O esbranquiçadinho é a cola. Algumas marcas deixam a cola mais na pele do que outras. E aí, se essa cola não for retirada, né? Então, às vezes a paciente vai tomar banho, não esfrega. Tem algumas marcas que a cola fica mais chata de sair da pele. O que vai acontecer? Vai acumular aqui células mortas, próprio resíduo de tecido, enfim, e vai ficar marrom, vai ficar parecendo uma mancha. Então, exatamente onde o taping estava colado, fica uma mancha marrom, fica uma marca marrom, tá? E que é sujeira, tá? É sujeira. Então, é importante, né, quando a gente faz a retirada, a gente fazer essa higienização, principalmente se você estiver usando uma marca que vai predispor a ficar mais na pele, tá? E aqui é o tecido do próprio taping também, que ficou, tá? Aqui é um outro exemplo, ó, também, do tecido do tape, somado também a célula morta, a marca da cola que ficou e acúmulo de sujidade, tá? E aí tem alguns que vão ficar, é que aqui ficou mais na lateral, mas tem alguns que fica tudo, fica tipo na cola do tape. Cadê meu tape? Porque o tape se assemelha à impressão digital, né? Então essa marquinha que a gente vê, essa marquinha que a gente, ó, tá vendo? Essa marquinha que tá aqui no taping, que é a cola dele,
vai ficar na pele, tá? Ou algumas marcas deixam mais, outras marcas deixam menos, e também o tipo de pele, né, que a gente falou na aula passada. Então, vai ter peles que vai deixar mais, vai ter peles que não, tá? E isso, tá? Essa cola, se não for limpa, vai ficar o desenho certinho essas marquinhas certinhas, marronzinho, que é a que é a cola e que vai dar a impressão que é uma mancha, tá? Da aplicação do tape. Eu até recebi uma mensagem hoje de a profissional falou assim que aplicou o tape em uma paciente, e aí a outra profissional falou para retirou o tape que ela tinha aplicado, porque o tape dava mancha e que não podia fazer. Agora, tipo assim, ela pegou um caso, né, que ela ouviu falar, que ela viu, sei lá, e generalizou. Então, vocês veem, tipo assim, o problema de não pensar e não tentar entender o que está acontecendo. Então, já vai generalizando e, não vou usar mais. Não, né? Tipo assim, não vou usar e também não vou deixar ninguém usar, né? Porque ela interferiu numa conduta que não era dela, né? Não era dela. Ela não tinha que ter interferido na conduta da outra profissional. E ainda interferiu de maneira errada, né? E aqui a famosa bolha, né? Que eu peguei uma foto do grupo. E aí o que acontece? Maior caso de bolhas. Praticamente todos os casos de bolha é por extremidade pequena. Tá? A extremidade ela deve ser proporcional ao tamanho e à tensão que a gente vai colocar na faixa. A gente vê na teoria que a extremidade é de 3 a 5 centímetros. Só que um abdômen pós-parto, muitas vezes é um abdômen que tem um volume maior. Então, vai precisar de um tamanho maior de faixa. E aí, proporcionalmente, você tem uma faixa maior, a base e a âncora, que são as extremidades, também tem que ser maior, tá? E esse é um ponto. O segundo ponto, às vezes, na hora da gente colocar tensão, ou na hora da gente colar a extremidade, às vezes a gente até corta, né? Só voltando um pouquinho o raciocínio. Às vezes a gente até deixa o tamanho certo da base e da âncora. Só que às vezes, na hora de colar, sem a gente perceber, vai tensão na extremidade, tá? Sem a gente perceber. Nesse caso específico, eu consegui perceber por causa do taping que ela estava usando e aqui do tecido. Tem algumas marcas que não dá para a gente ver, tá? Tem algumas que não dá. Esse aqui deu, tá? E aí por isso que eu consegui responder para ela. Mas na maioria das vezes é isso, tá? É extremidade pequena. E mesmo que a pessoa fale assim, não, eu deixei uma extremidade grande, mas às vezes na hora de colar ficou tensão na extremidade. Por isso que eu não gostei do taping de 10 centímetros. Como a minha mão é pequena, então talvez para quem tem uma mão maior, ele vai dar mais certo. Como a minha mão é pequena, eu não consegui uma pega adequada dele, confortável dele para minha mão, para eu aplicar ele com segurança. Sabe aquele taping mais largo? Eu não gostei dele por isso, tá? Porque né, o tamanho da minha mão não dá certo com o tamanho do tape, tá? Porque e o jeito da gente segurar, né, o jeito da gente colar, o jeito de segurar a hora que tá colando faz toda a diferença para não ir tensão na extremidade. Então, a maioria dos casos vai ser isso. E é a mesma coisa quando a gente faz o arraste, que é aquela aplicação da base. Primeiro, que é aquela aplicação que eu comentei no início da aula, que não estava gravando ainda, que a gente não pode aplicar no pós-imediato, tá? Então, tem duas aplicações que a gente vê muito no pós-parto imediato, que eles chamam de horizontal e a cruzada, né? A cruzada aplica a base primeiro, tá? Na maioria das vezes, eu posso fazer uma cruzada aplicando a área terapêutica primeiro, mas enfim, aplica a base primeiro e coloca a tensão, então faz um arraste. E aí, o que que acontece com essa aplicação? Mesma coisa, se eu não conseguir sustentar bem a extremidade,
ela vai deixar, ela vai causar vermelhidão também, tá? Ela vai causar vermelhidão. E uma outra situação, às vezes, por exemplo, uma dobrinha na aplicação, tá? Isso também pode gerar alguma irritação. Tipo, o taping, na hora de você manusear o taping, ele grudou, ele dobrou, e aí você só estica e continua a aplicação. Isso também pode comprometer a aplicação. Por quê? Porque o taping pode ali, porque a gente não pode encostar a nossa mão na cola, tá? Encostou a mão na cola, ele já perde um pouco a aderência. E aí, se naquela região ele perder a aderência, ele vai enrolar um pouquinho, tá? Ele vai enrolar. Uma outra complicação muito comum, mas eu não tenho a foto dela aqui para mostrar para vocês agora, mas eu vou dar uma aula sobre isso e aí eu vou mostrar a foto, é a questão do acabamento, tá? De colar aquela tira na lateral. O que que acontece? Depois eu vou explicar para vocês o porquê acontece isso. Mas toda vez que a pessoa ela coloca a tira, toda vez que acontece uma complicação dessa maneira, que é o quê? Dá uma irritação, uma bolha, tipo uma queimadura na pele entre uma tira e outra. Então, o que que acontece? Uma tira dobra e aí, aquele atrito ali na pele, tipo, no meio da aplicação, né? Não é na extremidade, é no meio da aplicação, causa uma lesãozinha ali na pele. Tá? E isso acontece por quê? Por causa da tira de acabamento. E aí, o que que as pessoas falam? Sobrepôs pouco. Sobrepôs pouco. Por isso que abriu, né? O taping abriu. Não é, tá? Eu sobreponho 1 centímetro. Nunca aconteceu isso comigo do taping abrir. O que faz o taping abrir vai ser a tira de acabamento, porque ela vai isolar toda a tensão que a gente colocou, tá? Então, toda vez que acontece essa irritação no meio, né, onde estava sobreposto o taping, na maioria das vezes vai ser porque tem a tira de acabamento, tá? Isso daí vocês podem ter certeza, tá? Aconteceu uma irritação assim, pode olhar que tem a tira de acabamento, né? Ou, claro, não coloquei a tira de acabamento, mas aconteceu uma situação dessa. Você pode não ter friccionado bem o taping, pode ter acontecido isso, daquela região o taping perdeu um pouco da aderência, então aí ele vai enrolar. Pode acontecer sim, tá? Mas é mais raro, tá? É mais raro acontecer isso. Mas sempre, sempre atenção a isso, tá? Colocou a mão, o taping colou, teve algum ponto que você acha que vai perder a aderência, já pode descartar esse taping. E aí eu até compartilhei outro dia também lá no Instagram o taping que veio dobradinho, né? Então, tipo, ele já veio, a hora que a gente já pega ele da caixinha, ele já tá com uma dobrinha aqui. Esse pedaço que tem dobrinha também tem que descartar, porque aí se a gente cola, ele vai ficar atritando e também pode machucar a pele. Deixa eu ler a pergunta dela da mancha. Uma paciente com uma pele mais morena e ficou uma mancha do tape. Tá? Então, se essa mancha foi exatamente aonde o taping estava colado, provavelmente o que aconteceu foi isso, tá? Então foi a cola, célula morta e ficou essa manchada, né? Ela falou que demorou, mas saiu. Por quê? Né? Com banho, não, vai saindo. Uma dica, passa algodão com álcool, óleo, né? Fricciona ali um algodão, um gaze que vai sair. Uma outra situação, aí vai acontecer ao redor do taping, tá? Então, tipo, imagina que o taping, ele tá colado aqui, tá? Essa mancha vai acontecer contornando o taping, tá? Que é quando tem alergia também. É no contorno do taping. E aí, essa mancha também acontece no contorno do taping. Eu já vi isso acontecer 2 situações. E os 2 pacientes, no caso, um paciente é o meu marido
né? E a outra foi uma paciente mesmo, que são mestiços, né? Que é a mesma situação da pele negra, né? Que é uma pele que tende a manchar com mais facilidade, tá? Então, foi as duas situações que aconteceu. O meu marido aconteceu porque ele ficou mais com tape, ele não retirou, ele ficou mais do que porque deveria ficar, que foi até do queloide, uma aplicação para queloide que eu fiz. Depois, eu fiz outras aplicações nele, a gente retirou mais cedo, não aconteceu problema nenhum, tá? E aí, essa minha paciente, ela não ficou muitos dias, né? Foi tipo assim, de uma semana para outra, ali, uns 5 dias, 7 dias. Só que ela já estava usando com muita frequência, né? Então, ela já tinha feito tratamento antes de vir até aqui comigo e já tinha usado tape, foi um pós-operatório de lipo. Então, ela já tinha usado muito tape, chegou aqui, eu continuei usando tape, então eu acredito que foi pela repetição, porque nunca tinha acontecido, aí num determinado momento aconteceu. Então, agora, sempre quando eu atendo pacientes morenas e pele oriental, eu tomo um cuidado maior, assim, né? Tipo, de espaçar mais as sessões, não aplicar sempre no mesmo lugar, não usar tanto, então aí eu tomo esse cuidado com esse tipo de pele. Tranquilo? Vou encerrar a gravação, tá?